A presença da China na África, ela simplesmente explodiu nos últimos anos. E isso levanta uma pergunta que todo mundo está se fazendo. É uma parceria de verdade, para todo mundo crescer junto? Ou será que estamos vendo uma nova forma de perigo? Talvez até de colonização? É uma questão bem complicada e hoje vamos analisar os dois lados dessa moeda. Pois é, a discussão se divide basicamente em duas grandes narrativas. De um lado, tem a história da promessa, sabe, de desenvolvimento, de infraestrutura, mas do outro lado tem a história do medo. Medo de dependência, de exploração. É um debate super intenso e que está, de fato, definindo essa relação moderna entre a China e o continente africano. E a resposta para essa pergunta, bom, ela não é nada simples. Para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, olha, essa história de potências globais interagindo com a África não começou ontem. É uma relação longa, cheia de reviravoltas, e tudo o que aconteceu lá atrás ajuda a explicar o cenário que a gente vê hoje. Vamos começar então por essa história de encontros. A África sempre esteve no centro do mapa, né? Um ponto de convergência, um palco para muitas interações com potências de fora, atraídas por suas riquezas e por sua posição tão estratégica. E essa linha do tempo ajuda a gente a entender essa jornada. Lá nos tempos antigos, a gente tinha impérios africanos poderosíssimos, como Kush e Songhai, que controlavam redes de comércio gigantescas. Aí, pulando para 1884, vem um momento super traumático, a Conferência de Berlim, que basicamente fatiou o continente entre as potências europeias. Mais para frente, nos anos 50, a China entra em cena, apoiando os movimentos de independência contra esse colonialismo. Mas o verdadeiro ponto de virada para o que a gente vive hoje é o ano 2000. É quando nasce o FOCAC, o Fórum de Cooperação China-África. E foi esse fórum que abriu as portas para essa parceria econômica massiva que estamos vendo. Ok, então vamos mergulhar no primeiro lado da questão, a promessa da parceria. A visão de que essa relação com a China é sim uma força positiva, que está impulsionando um desenvolvimento sem precedentes por lá. E o que sustenta esse argumento? Bom, basicamente, bilhões e bilhões de dólares. O dinheiro é o grande motor aqui. Por meio daquele fórum, o FOCA, a China colocou na mesa uma quantidade absurda de dinheiro em empréstimos, investimentos, ajuda. É uma escala de capital que, vindo de um único parceiro, o continente africano raramente tinha visto antes. E o interessante é que esse dinheiro não fica só no papel, sabe? Ele se transforma em coisas concretas que dá para ver e usar. Estamos falando de estradas novinhas, ferrovias, portos modernos, hospitais, escolas, redes de energia. Pensa só, estradas na Etiópia, trens no Quênia, portos na Nigéria. É o tipo de infraestrutura que conecta as pessoas, facilita o comércio e tem o potencial de melhorar a vida de milhões. E essa frase aqui, de um líder africano, resume bem um apelo político do modelo chinês. Pensa bem, instituições ocidentais como o FMI, quando emprestam dinheiro, geralmente vêm com uma lista de exigências políticas, né? A China, por outro lado, chega com uma política declarada de não interferência. Basicamente, o dinheiro está aqui, o que vocês fazem com a política interna é com vocês. Para muitos governos, essa é a diferença fundamental. Ok, mas como toda história complexa, tem o outro lado. Vamos virar a página agora e olhar para os argumentos críticos, aqueles que veem na influência chinesa ecos de um passado colonial. Será? E a principal preocupação aqui tem um nome: diplomacia da armadilha da dívida. O que é isso? Bom, a ideia é a seguinte: um país, no caso a China, empresta uma quantidade enorme de dinheiro para outro. Se esse país devedor não consegue pagar a dívida, o credor pode exigir em troca algumas concessões, tipo o controle de um porto, de uma mina, de um ativo estratégico. É uma armadilha, entende? O caso do Djibouti é frequentemente citado como um grande exemplo desse risco. E aí a gente chega nesse impasse, né? Para cada promessa parece que existe um perigo escondido. A promessa de infraestrutura moderna vem com o perigo de uma dívida que talvez seja impossível de pagar. A promessa de crescimento econômico pode significar, na prática, uma extração de recursos que beneficia poucas comunidades locais. E aquela promessa de não interferência? Pois é, ela pode resultar na importação de mão de obra chinesa, limitando as oportunidades para os trabalhadores africanos. E a gente vê essa dinâmica em vários setores importantes. No comércio, por exemplo, a China é o maior parceiro? Sim, mas a balança geralmente pende para a exportação de matéria-prima africana.
Na mineração, empresas chinesas dominam, mas os lucros nem sempre ficam no país. Na tecnologia, a Huawei está construindo redes 5G, mas isso acende um alerta sobre vigilância. E claro, na questão da mão de obra, o uso de trabalhadores chineses já gerou protestos bem sérios, como os que aconteceram na Zâmbia por causa das condições de trabalho. Diante de tudo isso, surge a pergunta mais importante. E a África nisso tudo? Porque o debate não pode ser só sobre o que a China faz. Tem que ser sobre como as nações africanas estão respondendo, como estão negociando e definindo seus próprios termos. O foco agora se volta para o protagonismo do continente. E é fundamental lembrar que a África tem uma longa história de negociar com potências globais em seus próprios termos. Não é de hoje. A gente fala da riqueza de Mansa Musa, que era lendária, e dos grandes impérios como o Songhai, que controlavam rotas comerciais vitais. Ou seja, existe um legado de diplomacia e de poder econômico que pode servir de inspiração hoje. Então, qual seria o caminho a seguir? Especialistas apontam para algumas estratégias bem claras. Primeiro, exigir que os projetos incluam treinamento local e transferência de tecnologia. Segundo, não depender de um único parceiro, diversificando as relações globais. Terceiro, garantir que todos os acordos sejam transparentes. E um ponto crucial, proteger e preservar o riquíssimo patrimônio cultural do continente diante de qualquer influência externa. No final, a grande questão permanece. Inspirado-se nessa rica história de impérios poderosos, será que os líderes da África hoje conseguem negociar uma parceria que seja verdadeiramente de igual para igual? A relação China-África não é simplesmente uma história sobre a China, é sobre o futuro que a própria África vai escolher forjar. A oportunidade está aí, mas os desafios são imensos. E a resposta vai definir não só o destino do continente, mas também a dinâmica do poder global neste século.